Bem-vindo ao canal Ateliê Kátia Poerner. Dando esse vídeo aqui, que é bem interessante para quem quer fazer a técnica do nó quadrado e agilizar um quilt, porque ele fica bem fofinho, maravilhoso. É uma técnica muito interessante, muito usada e todos os detalhes como você fazer está nesse vídeo aqui. Tanto você pode fazer com a manta acrílica, para que é uma colcha de meia estação para o inverno, como também você pode não colocar a manta acrílica e fazer uma colcha de verão. É muito usado também nesse tipo de técnica. Esse aqui é um Nine Patch. Eu vou dar o passo a passo bem explicado, reeditado. E a agulha que eu usei é essa agulha aqui, olha, ela não tem um fundo. Ela é bem interessante porque, olha só, eu vou pegar uma meada aqui, olha, você pode fazer com a linha que você quiser para fazer esse nó quadrado, eu explico isso no vídeo, mas aqui eu vou demonstrar aqui uma meada de 6 fios, olha como é que ela entra bem rápido no fundo, ó. Tá vendo? Ela entrou muito rápido. Então, essa agulha aqui agiliza o trabalho, mas se você não tiver, você usa uma agulha comum. Então, vamos lá à aula de hoje, porque é uma técnica muito bacana que você vai aprender. Exemplo de como vocês vão finalizar a colcha de vocês. Eu fiz aqui um trabalho de nine patch. Fiz um topo, coloquei um forro e a manta acrílica gramatura 150. Então, o forro virado direito para cima, o topo o direito virado para baixo, então direito com direito e a manta acrílica. Agora eu vou alinhavar todo em volta, bem alinhavado e bem. Agora já alinhavei em volta, deixei uma pequena abertura aqui para poder estar virando e eu vou passar na máquina, um pé de máquina em volta dele todinho. Pé de máquina em volta dele todo. Nós vamos tirar o excesso de manta aqui. Ó. Quando for cortar o seu topo, o forro pode ficar um pouquinho maior e a manta também um pouquinho maior, para não correr o risco de a manta correr e você não ter a manta nesse processo aqui, né? Mas alinhavando dá muito certo. Alinhavando, o alinhavo é a segurança, né? Da costura. Então, dá para fazer direitinho. Então, esse daqui é um exemplo de como você finalizar a sua colcha, seu quilt. Agora, já cortei o excesso da manta. Agora, nós vamos vir aparando os cantos, olha. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que eu fui até o final, parei, depois comecei aqui de novo. Então, formou aqui, olha, ó, tipo de uma cruz aqui, ó. Então, esse canto fica bem perfeitinho. Tiro o excesso aqui, quando é costurado assim, ó. Bem, ó, ele fica bem perfeito. Agora, vamos virar. Então, virando agora a nossa peça, você vem com a mão por dentro da abertura que você deixou e, ó, como é que fica bem arrumadinho o cantinho. Ó, ó. Vem. Ó. Mas pode pegar esses palitinhos que a gente come em restaurante japonês ou um palitinho qualquer. Vocês pegam e empurram o cantinho. Ó. Arruma o cantinho bem arrumadinho.
Então, o que que acontece agora? Vamos pensar que isso aqui seja a sua colcha. Então, ela já tá virada. Você vem aqui agora, ó. Coloca assim os dedos assim. E pega essa parte aqui. Ó, coloca o excesso pra dentro. A parte que quando você faz assim, vai certinho pra dentro aquilo que você precisa. Ó. Acerta direitinho. E coloca aqui os alfinetes. E nós vamos passar uma costura aqui em volta dele todo. Uma costura bem fininha aqui em volta dele todinho. Então, vamos lá. Agora aqui nós vamos fazendo uma costura bem na ponta. Tô usando aqueles alfinetes que eu já ensinei aqui no canal. Eles são ótimos porque passam na máquina. E vamos lá, uma costurinha bem na ponta. Então, agora terminado a nossa parte de máquina, né? Eu fiz uma parte aqui fininha. Nós vamos terminar. Nós temos que pensar que isso aqui é uma colcha. Isso aqui só é um exemplo que eu tô dando, eu tô fazendo menor ela, né? Então, nós vamos terminar com o quê? Com quilting. Nós vamos fazer o quilting com esse nozinho aqui. Nós vamos prender as 3 camadas da nossa colcha. Então, com que tipo de linha eu vou fazer esse nozinho? Você pode usar linha de bordar assim, você pode usar a linha Cleia ou linha Anne, ou você pode usar também a linha de bordar de fio de meada assim. Você vai usar a linha que você tiver na sua casa. Essa linha de meada você tem que usar ela grossa assim, não pode tirar, né? Que nem o pessoal que está acostumado a bordar, tirar fio aqui. Não, você tem que usar os 6 fios. Eu vou usar a linha azul, porque vai ter um contraste maior aqui. Com que agulha nós vamos usar? Você pode usar a sua agulha normal, uma agulha de fundo mais largo, né? E eu vou dar uma dica, que quando a gente vai colocar uma linha mais grossa, você pode cortar a ponta enviesada aqui e vai ficar mais fácil de você colocar na sua agulha. Mas se você tiver uma agulha assim, com fundo falso, quer dizer, ela não tem fundo, na verdade. É uma agulha que ela é sem fundo aqui. Tá dando para ver direitinho? Se você tiver esse tipo de agulha, faz com essa, porque ele é bem mais fácil de estar fazendo. Tá colocando a linha aqui. Ó, a linha, ela é feita, ó, colocada assim, bem mais rápida e agiliza o trabalho. Mas se você não tiver, faça com a sua agulha mesmo, porque vai ficar bacana, vai ficar um trabalho lindo, porque não vai ser por isso que você vai deixar de ser feliz e fazer seu patchwork. Bem atenção agora, hein? Vamos escolher fazer aqui. Qual o tipo de desenho que eu vou fazer? Bom, já nós estamos trabalhando com Nani Pet, com esses blocos, mas se você, dependendo do tipo de trabalho que você fizer, uma distância de 4 dedos para cada nó, tá bom fazer. No caso aqui, eu vou seguir a junção e vou fazer um no meio. Ah, mas eu posso fazer um também nesses intervalos aqui? Você pode fazer quantos nós você quiser, que o trabalho é seu, seja feliz. Então, você trabalhe para que seu quilt fique o mais belo possível. Mas não fique preocupada que é a quantidade de nós que vai prender as 3 camadas. Não é. A distância de 4 dedos já é o suficiente. E vamos lá ao nó. Então, agora nós vamos pegar o meio
Vou começar a fazer o nó no meio aqui. Tem que ser no meio certinho? Não, gente. É mais ou menos. Seja feliz e faça a sua colcha. Ó. Deixa um pouquinho de linha pra cá. Não muito, para não ter muito desperdício. E do lado aqui. E aqui sai do outro lado aqui. Aí você vai ficar, ó. Vai fazer isso. Ó. Uma argolinha. Vai passa duas. Uma vez. Uma argolinha novamente. Puxar mais para trás. Faz uma argolinha. Uma, duas. Então, esse processo a gente fez 2 vezes. Cortou. Todos têm que ser do mesmo tamanho? Não, não precisa ser do mesmo tamanho. Vamos fazer outro aqui na junção agora. Ó, pega de um lado aqui. Como tem você vai pegar bem na junção, você pega e ó, lá atrás tem que pegar todas as camadas. Ó. Deixa um pouquinho. Vem de novo aqui do lado. Ó. E sai do lado lá. Pegando todas as camadas. Aqui nessa junção sempre ela é um pouquinho... Fica um pouquinho difícil de estar puxando. Mas isso aí depois com a prática vai rapidinho. Aí agora vai fazer a alcinha. Ó. Deixa eu me organizar aqui. Ó. Uma... Fazer de novo. 1, 2 vezes. Fechou. Esse processo faz 2 vezes. 1, 2 vezes. Ó. E fechou. Cortou, e esse é o nó de quilting que você vai fazer na sua colcha. Agora 2 dicas que eu vou dar a vocês. Uma, escolha uma cor do nó um pouco parecida com o fundo que vocês escolherem de forro. Porque aí vai ficar bem assim, ó. Vai ficar... Os pontinhos, ó que gracinha. Fica lindo. Outra coisa é não passar o ferro nessa manta acrílica aqui. Senão, ele vai perder essa fofura aqui, ó. Essa fofura vai se perder. Porque se passar o ferro quente aqui, a manta vai baixar e ficar fininha. Então, pode lavar a máquina, a sua colcha... Você pode lavar no programa mais leve, né? E sua colcha sempre vai estar bonita. Lave, sacuda, coloque para secar na sombra, esticadinha. E não passe a sua colcha, porque senão perde tudo. Divertida. Eu finalizei aqui, para vocês verem, com o pé de máquina aqui, que a gente chama da largura do pé de máquina 0,75. E ficou melhor. Pode, não precisa fazer bem na pontinha, não. Pode fazer na largura de um pé de máquina ou 0,75, fica muito bom também.
Qual é a próxima dica? Escolha a cor da linha sempre parecida com a cor do fundo que você for finalizar sua colcha. A outra dica é qual tipo de tecido comprar para finalizar a minha colcha. Esse tecido aqui é um tecido floral que ele é chamado fio tinto. Eu deixei na descrição do vídeo. Isso é uma dúvida grande que as pessoas têm a respeito de qual tipo comprar, qual tipo de tecido, porque se vai comprar tricoline 100%, encarece muito a peça, né, para estar finalizando. Quem pode comprar é legal, também fica bacana, mas quem quer economizar um pouquinho nessa finalização da colcha, que também fica bem legal, é comprar esse tipo de tecido, que é um tecido para fazer lençol. Ou o tecido que você tiver também, pode ser um outro tipo de tecido. Então, vocês podem estar encontrando nas lojas online, vai estar descrito lá como tecido fio tinto, ou nas lojas você entra perguntando, eu quero comprar tecido para fazer lençol, que vai ter uma gama de estampas. Tem quadriculado, liso, listrado, floral. Quer dizer, você vai comprar de acordo com o seu gosto. Uma dica que eu dou, mas que também não é uma coisa que eu faço por segurança. Se você não tem segurança no fabricante que você está comprando tecido, que na maioria dos casos a gente não tem esse grande conhecimento, né? Não possui esse conhecimento, que o tecido pode dar uma variação em encolher, eu aconselho você estar molhando esse tecido. Compra ele assim, vai chegar da loja ele dobradinho, você pega, coloca num balde com água, deixa lá por 4, 5 horas ele na água, pode desvirar assim ao contrário, vai lá, aperta de novo na água, deixa ele lá. Quando for retirar, dá uma enxaguada nele, desse jeito dobrado ainda, deixa correr uma água aqui e torce ele assim, desse jeito assim, ó. Só tirando o excesso da água e coloca no varal para secar. Passa e seja feliz. Vai fazer essa colcha de patchwork, porque você não vai correr um risco desse tecido encolher depois com esse topo maravilhoso, de qualquer técnica que você use, correr um risco de dar um encolhimento no tecido de forro que você vai usar. Então, essa é minha dica, divirta-se, faça muitos quilt e que você possa presentear ou fazer para você, porque a diversão do patchwork é essa, é a gente ter esse prazer de sentar numa máquina e poder executar um trabalho belo como esse aqui que minha sogra fez. Então, essa é a dica que eu deixo para você.